Então, queridos e queridas, em primeiro lugar, muito bom dia a todos vocês. Eu espero que vocês estejam bem aí, tá? Que tenham tido uma boa semana. Hoje nós vamos continuar esse papo de termometria. Para isso, pessoal, eu vou te mostrar através de um gráfico o que acontece quando eu pego um gelo, por exemplo, e começo a esquentar esse gelo. Pego um gelo bem gelado e começo a esquentar esse gelo, né? Primeira pergunta que a gente pode fazer é: qual é a temperatura de um gelo? Bom, a temperatura de um gelo, gente, ela pode ser várias, desde que essa temperatura esteja abaixo do ponto de fusão. Eu lembro, a aula passada eu fiquei mostrando para vocês do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e do gasoso direto para o sólido, que a gente chamava de ressublimação e sublimação, né? Então hoje nós vamos tentar montar um gráfico bem parecido com esse aqui, ó. Aliás, um gráfico igual esse daqui, ó, que está rolando nesse exercício resolvido aqui, ó. Vou colocar um gráfico bem parecido com ele, que é de temperatura por calor, tá? Temperatura por calor cedido. Então, deixa eu ver se é exatamente esse daqui. É isso. Temperatura por calor fornecido ao longo do tempo. Então, coloca aí nos eixos das ordenadas. Coloca a temperatura. Coloca ela começando no negativo. Tá aqui, ó. Então, à medida que a gente vai subindo, quanto mais alto tiver nesse gráfico, maior vai estar a temperatura. Eu vou colocar em graus Celsius aqui, tá? Maior vai estar a temperatura. E pra cá, eu vou colocar o calor, tá? O calor que eu cedo para aquele gelo ou para aquela experiência. A minha experiência, pessoal, eu vou começar ela no gelo, tá? Vou começar ela no gelo. Então o gelo, pessoal, vai começar aqui no calor zero aqui, né? Ao longo do tempo. Eu vou começar ali. Melhor, eu não vou colocar esse calor não. Eu vou fazer igual o da apostila, e aí o calor eu vou colocar no meio do gráfico, você vai entender. Aqui é o passar do tempo mesmo, tá? O passar do tempo. Então a temperatura ao passar do tempo, quando eu insiro calor. Então eu vou pegar um gelo. Então, que temperatura vai estar esse gelo? Olha, o gelo nunca pode estar numa gelo de água, feito de H2O. Ele nunca vai poder estar acima dessa barra. Por quê? Porque acima dessa barra é quando eu tenho, ó, a temperatura zero e vai subindo, vai subindo. O gelo de água, gelo de H2O, como é que ele é feito? O gelo de H2O ele é feito com água resfriada até 0 graus. A partir do 0 graus ele entra no ponto de fusão. Então, a partir do 0 graus ele congela, mas ele não significa que está sempre a 0 graus. O gelo pode estar aqui, ó, um gelo geladão. É um gelo geladão, tá? Isso pode acontecer bastante aí, pode acontecer mesmo, tá? Bom, agora, pessoal, eu vou tentar mostrar para vocês um diagrama aqui, um gráfico que vai representar bem esse cara. Então, olha só o que acontece. O gelo está geladão. Vamos supor que eu vou chutar aqui, que o nosso gelo esteja aqui a menos 10. Tá? Professor, Oi. o Guilherme tá pedindo pro senhor aceitar ele. Vou aceitar agora. Ele e o Lorenzo, pô. Ixi, que vacilo. Obrigado, viu, Gustavo? De nada. Bom dia, professor. Bom dia, meus queridos. Então, pessoal, imagina a situação. Eu tenho um gelo geladão. É um gelo que está a menos 10 graus, tá? Então o gelo ele pode estar assim, a menos 10, menos 20, menos 30. O gelo pode estar hiper gelado, pode estar a menos 200, tá? Ele só não pode estar a menos 200, a menos 300, aí não pode. Por quê? Porque a temperatura máxima permitida pelas moléculas é menos 273.
porque é o 0 Kelvin. Lembra disso? Então vamos lá. À medida que eu jogo calor nesse gelo, o que ele acontece? Ele vai esquentando. Então, ó, o tempo vai passando, eu vou indo para a direita, mas eu vou subindo também. Ele vai esquentando, até chegar no 0 graus. Aqui, ó, aqui é o 0, tá? Ficou um pontinho aí, mas é o 0. 0 graus aqui, ó. Tá? Beleza? Aí quando chega aqui no 0 graus, o que o gelo começa a fazer quando ele chega no 0 graus? Ele começa a derreter. E aí, pessoal, olha que impressionante. Olha que impressionante. Você tem um gelo aqui, ó. Um gelo. E aí você taca fogo nesse gelo aqui, ó. Taca fogo nele, tá? Aí esse gelo, que estava a menos 10 graus Celsius, ele vira gelo a 0 graus Celsius. Aí você continua tacando fogo nele. E aí a única coisa que ele faz é diminuir o seu tamanho e aqui, ó, fica uma poça de água. E aí, pessoal, você continua tacando fogo nele, até virar uma poça inteira de água, tá? Então, olha só, primeiro, o gelo geladão, eu jogo fogo nele aqui, ó. Eu vou colocar aqui assim, ó, calor nele, tá? Vou jogar calor nele. Aí, o que acontece com esse gelo em primeiro lugar? Ele vira um gelo, eu vou fazer uma fase a mais aqui, melhor, ó. Ele vai virar um gelo a 0 graus. E eu vou continuar fornecendo calor para ele, ó. O que vai acontecer com ele? Ele vai virar um gelo com água junto. Ó, eu diminui o tamanho dele. E aqui uma poça d'água. Só que essa poça d'água mais o gelo ainda estão a 0 graus. Então o mais surpreendente é isso aqui, ó, gente, ó. Eu continuo fornecendo calor para o gelo, ele vai derretendo. Mas enquanto ele derrete, a temperatura não varia dos 0 graus. Enquanto o gelo não derreter inteiro, toda a mistura vai estar a 0 graus. E aí, aqui ele derretido todo, ele está a 0 graus, mas pronto para esquentar, tá? Pronto para esquentar. Tá? Então, olha só, a água, quando ela está com o gelo ainda, então é o gelo, quando ele está sendo derretido, ele não esquenta, ele fica na mesma temperatura. Então, no gráfico aqui, olha o que vai acontecer. Aqui, ó, o gelo esquentou, aí agora o gelo vai derreter, porque ele está a 0 graus. Só que quando o gelo derrete, pessoal, ele não muda a sua temperatura, fica uma reta aqui, ó. E aí, chega nesse ponto aqui, ó, nesse ponto que eu estou marcando, o gelo já está todo derretido, ele virou todo água. Bom, então ele já passou por essa fase toda. Se ele virou todo água, ele começa a esquentar a água agora à medida que eu jogo calor, tá? Então, à medida que eu vou jogando calor, essa água vai esquentando. E aí, ó, o gráfico, ele fica assim, ó. Ele fica assim. Só que ele vai até um certo ponto, porque a água, ela vai esquentando mesmo, mas, dá uma olhada aqui. A água esquenta até que ponto, pessoal? Até o valor de 100 graus Celsius. Porque quando chega em 100 graus Celsius, a nossa aguinha começa a evaporar. Então, quando ela evapora, o que acontece? Você continua fornecendo. Aqui, ó, gente, é uma gota d'água que começou a evaporar, começou a ferver lá.
E aí, o que acontece nesse período, pessoal? A mesma coisa quando transforma. Olha só, aqui a temperatura não varia, mas é aqui onde está ocorrendo a vaporização. Então, ó, nesse processo aqui, ó, eu vou até colocar de outras retas aqui, ó. Vou colocar de outra cor, aliás. Aqui, ó, onde eu pintei de vermelho agora, ó, vou pintar bem grosso aqui, ó. Aqui onde eu pintei de vermelho, pessoal, é onde o gelo está derretendo. Aqui onde eu pintei de azul, ó, é onde o vapor está se formando. É onde a água está evaporando, nesse ponto ali, ó. Aqui o gelo derrete, nas duas retas vermelhas, tá? Ó. Aqui o gelo derrete. Então aqui o gelo derrete e aqui a água evapora. E aí perceba que enquanto a água está evaporando, está sempre a graus Celsius. Enquanto o gelo está derretendo, está sempre a 0 graus Celsius. Não há variação de temperatura nesse momento. Beleza? Beleza. E aí chega uma hora que vira tudo vapor, tudo virou vapor, e aí se eu continuar fornecendo calor, esse vapor vai esquentando para sempre, tá? Esse vapor vai esquentando para sempre. Então, pessoal, olha o que você vai ter que entender aqui. Que aqui, gelo esquenta, gelo derrete. A água esquenta, água evapora, vapor esquenta. Conseguem entender isso? Então, olha só. Nessa primeira reta aqui, ó, eu vou até escrever, ó, gelo esquenta. Vou escrever só ESC para não contaminar muito ali, tá? E essa aqui do meio aqui? Essa do meio é onde o gelo já saiu da frente. Derrete. Nessa do meio o gelo derrete, tá? Quando ele derrete todo, ele vira água, né? Então aqui, ó, nesse período, a água esquenta. A água esquenta nesse período. Estou fornecendo calor para a água. Ela vai chegar até um limite onde ela vai começar a evaporar. Então aqui, ó, a água evapora. Evapora. E por último, o vapor esquenta. Até quanto um vapor pode esquentar? Até quanto de temperatura você conseguir fornecer. Tá bom? Então olha isso, pessoal. Sempre, se eu tiver um gelo geladão, um gelo que não está a 0 graus, está abaixo, primeiro ele vai esquentar, depois derreter, depois esquentar, depois derreter, depois esquentar, tá? Então, é sempre assim. Primeiro ele aquece, depois ele muda de estado. Depois ele aquece, depois ele muda de estado. Tá bom? Agora, como é que funciona para calcular o calor que eu preciso fornecer para esse gelo sair daqui e chegar até aqui? Quanto de calor eu preciso fornecer? Bom, para isso eu vou te apresentar duas formulinhas muito importantes, tá? Duas formulinhas muito importantes, que é o seguinte: para o gelo esquentar, esfriar, então eu vou colocar do lado aqui de baixo, ó, para o gelo esquentar, para a água esquentar e para o vapor esquentar, nós vamos utilizar uma formulinha bastante importante, que é essa aqui, ó. O calor para esses caras esquentarem vai depender de a massa de gelo que eu quero esquentar, não é? Se eu pegar 1 kg de gelo, eu preciso de uma certa quantidade de calor para derreter. Mas e se eu pegar 10 kg de gelo? É mais fácil ou mais difícil derreter? É mais difícil, né? Então o calor depende da massa. Depende de um cara chamado Czinho, tá? Depende de um cara chamado Czinho e depende da diferença de temperatura. Deixa eu ver que letra a apostila usou aqui, se ela usou delta θ ou se ela usou delta t. Deixa eu achar aqui. QML
Ele ainda não mostrou não, mas eu vou mostrar aqui, vocês vão entender. Então, olha só, para calcular o calor necessário para o gelo esquentar, ou para a água esquentar, ou para o vapor esquentar, eu preciso da massa dele, da massa dessa substância, vezes o calor específico, que é esse Czinho, vezes a diferença de temperatura, tá? Esse ΔT aqui, ó, é diferença de temperatura. É a temperatura final menos a temperatura inicial. Se fosse no caso do nosso gelo aqui, seria temperatura final, 0. Temperatura inicial, menos 10. Então ficaria 0 menos 10, tá? Seria esse cara aqui. Quem é esse Czinho aí? Esse Czinho, pessoal, ele é chamado de calor específico, esse Czinho. Ele é muito importante. Ele é chamado de calor específico. Mas, pessoal, anota no seu caderno aí. O calor específico, basicamente, ele é uma característica de cada material que diz a dificuldade, que vai revelar a dificuldade que uma substância tem em esquentar ou esfriar. Então, por exemplo, a água em formato sólido, gelo, ela tem um calor específico. A água em formato líquido, ela tem um outro calor específico. A água em formato de vapor tem um outro calor específico. Então, apesar de ser a mesma fórmula para o gelo esquentar, para a água esquentar e para o vapor esquentar ou esfriar, né, essas fórmulas servem para esfriar também, o calor específico de cada um deles vai mudar. Ah, professor, mas é tudo H2O, mas o calor específico do H2O vapor é diferente do calor específico do H2O líquido, que é diferente do calor específico do H2O gelo, tá bom? Beleza? Então, é importante dizer isso. E o calor específico, ele diz o quão difícil é esquentar ou esfriar algo, tá? Então, por exemplo, quem tem calor específico maior? Um metal ou a água? Responde aí, o que vocês acham? Quem tem calor específico maior? Um metal ou uma água? Quem poderia me ajudar nessa ideia aí? Lembrando que o calor específico é uma característica de um material que diz o quanto difícil é esquentar ou esfriar uma água. Ou uma água não, um material, né? Quem saberia aí me dizer? Quem tem calor específico maior? A água ou um metal? Saberiam me dizer? Não? Bom, pessoal, quem tem calor específico maior é a água, porque a água ela tem maior dificuldade de esquentar. Pega uma chapinha metálica e dá uma isqueirada nela. Pega uma chapinha metálica e coloca lá no seu fogão ligado. Logo ela vai esquentar tanto que você não vai conseguir segurar ela. Agora, se você pegar esse mesmo tempo que você colocou no fogão e colocar uma porção d'água, você vai ver que essa água pouco vai esquentar. Ela vai demorar, até pode esquentar um pouquinho, mas não vai esquentar um montão igual a chapa metálica. Tá? Então, o calor específico da água é muito alto. Tá? Ela não esquenta tão rápido. Não é à toa que quando você vai para a praia, né, você pode estar, sei lá, imagina que você chegou na praia 10 horas da manhã. 10 horas da manhã já está um mega calor, um solzão. Mas se você entra na água às 10 horas da manhã, ela ainda não está quentinha, ela está gelada. Porque não deu tempo dela esquentar aí. Tá, já aprendemos como calcula o calor para a água esfriar ou esquentar. Agora, e para a água derreter ou água evaporar? Aí, pessoal, é desse jeito aqui, ó. Aí o calor necessário para derreter ou evaporar é calculado dessa seguinte maneira. É a massa daquilo que eu quero derreter ou evaporar vezes um L grandão,
chamado de calor latente, tá? Esse L grandão, ele basicamente é a dificuldade que um corpo tem de evaporar, ou a dificuldade que um corpo tem de mudar de estado físico, tá? Então esse cara aqui, ó, ele tem nome, eu já vou sair da frente, é chamado de calor latente, tá? Ou melhor, calor de transformação, tá? Calor de transformação, anota isso, importante. Por que que é importante? Porque o calor de transformação, pessoal, ele que diz qual é o calor necessário para eu transformar o estado físico daquele gelo ou daquela água, tá bom? Então, olha só, QML para derreter ou evaporar e QMC ΔT para esquentar ou esfriar um gelo, esquentar ou esfriar um líquido, esquentar ou esfriar um vapor, tá? Pessoal, é necessário que você tenha essas diferenças claras na sua cabeça sobre quando eu vou utilizar olha o nome, o QMacete, tem esse nominho aí que a galera decora, né? O QMacete é o QMC ΔT. O calor depende da massa, depende do material e depende da temperatura que eu quero elevar aquele corpinho. O calor aqui depende da massa que eu quero transformar. Vale lembrar que o calor latente do gelo é diferente do calor latente da água. Então é muito mais fácil derreter um gelo do que evaporar uma água, vocês sabiam? Se eu pegar uma quantidade de calor e jogar num gelo e pegar essa mesma quantidade de calor e jogar numa água, o gelo ele tem mais facilidade de derreter do que essa água de evaporar. Tá? Para a água evaporar é preciso jogar bastante energia, bastante energia. Pensa só, você fervendo uma água, tá? Tá fervendo uma água para fazer um cafezinho. Bom, essa água, para ela sumir inteira da sua panela, para ela evaporar inteira, pelo menos você deve ter esquecido a panela no fogão. E para você esquecer a panela no fogão, significa que você forneceu muito calor àquela água. Então, para ela evaporar inteira, muito calor é necessário, tá? QML. Para vocês terem ideia, o calor latente do gelo é 80. O calor latente da água e vapor, para ela evaporar, não é calor latente do gelo, vou melhorar o que eu falei. O calor latente para derreter ou solidificar algo, né? Para derreter ou solidificar algo, para fusão, o calor latente da fusão é 80. O calor latente da evaporação é 540. Ou seja, é muito mais difícil eu evaporar uma água do que derreter o gelo, tá bom? Bom, pessoal, gravem esse gráfico aí. Lembrem-se que existe um tal de patamar ali, ó. Ali, ó, no 0 tem o patamar vermelho e no 100 tem o patamar vermelho ali. Esse patamar significa que quando o gelo está derretendo, ele não altera a sua temperatura. Por mais que você pegue uma labareda e jogue naquele gelo, ele vai utilizar todo esse calor para derreter-se e não vai esquentar enquanto ele estiver derretendo. A mesma coisa para evaporação. Bom, pessoal, falado esse contexto inicialzão aí, a gente juntando com, para vocês terem ideia, olha só, o calor que eu falei aqui, ó. Esse calor latente é o calor necessário para congelar algo ou derreter algo. O calor latente de vaporização é o calor necessário para evaporar algo, né? Vaporização. Então, olha só, o da água 80 para evaporar 540. O do álcool 25 para evaporar 204. O do alumínio para congelar ele 95, mas para evaporar 2500. Então perceba que para evaporar substâncias é muito mais difícil, eu preciso de muito mais calorias para evaporar 1 graminha de cada elemento. Então, para eu evaporar 1 grama de água, eu preciso de 540 calorias de energia. Agora, e se fosse para derreter 1 grama de água
Aí é só 80 calorias. Beleza? Então, bem entendido aí, né? Olha uma outra situação que ele mostra aqui, ó. Ele fala que o gelo, ele derreteu, depois o gelo, ele esquentou e depois do gelo evaporou. Então, quais são os calores envolvidos aqui, ó? Dá uma olhada, ó. Considerando que não houve perdas, o calor envolvido no sistema, ele chamou de Q1 mais Q2 mais Q3. Só que o Q1 é o QML do gelo derreter, porque primeiro o gelo derrete. Ah, professor, você não falou aí na lousa que primeiro o gelo esquenta? Calma, garotos e garotas. O gelo dele aqui já está a 0 graus. Quando ele chega a 0 graus, ele já começa a derreter. O meu gelo aqui da lousa começava a menos 10. Então, o meu gelo, ele primeiro precisava esquentar. O gelo, quando está a menos 10, você pode fornecer calor para ele, que ele não derrete. Ele primeiro vai esquentar. Beleza? Gravem isso aí. Bom, falado isso, pessoal, ó, então o calor para derreter, QML. E o calor para esquentar a água, QMC, delta teta. Eu chamei de delta T na lousa, ele chamou de delta teta na apostila, tá? E depois, por último, ele tem o calor para evaporar, volta a ser calor latente de novo, então QML, tá? Ó, ele chama de LV porque é o calor latente de vaporização. Ele chama de LF aqui porque é o calor latente de fusão, tá? Então, ó, primeiro, gelo derrete, que mole. Água esquenta, que macete. Água evapora, que mole, tá? Então tem que lembrar disso. Esquentou, esfriou, que macete. Mudou de estado físico, que mole. Agora vamos nos exercícios ver como isso cai. Vamos lá. Vamos ler esse cara aqui. Ixi, pessoal, aqui tem 2 páginas, vai ser difícil não olhar a resposta aqui, mas a gente vai ser honesto, né? O ar-condicionado automotivo funciona pela troca de temperatura do ambiente interno pelo externo. Verdade, né? Verdade, a gente vai trocar o calor interno e joga para o meio exterior. Ao fazer a passagem do ar pela serpentina do evaporador. Tá? Então, olha só, a serpentina do evaporador tá aqui, ó. Aí ele diz: a refrigeração do sistema é possível devido às mudanças de estados do fluido do fluido refrigerante. Refrigerante significa aquele que refrigera, tá? Portanto, refrigerante. Que se encontra no estado líquido em alta pressão e no estado gasoso em baixa pressão, tá? Legal, legal. Então ele diz aqui, ó. Ao mudar do estado líquido para o estado gasoso, o refrigerante absorve calor do ar para dentro do habitáculo, superaquecendo o gás, tá? Então, do líquido para o gasoso, tá? Ele faz isso. De modo inverso, ao passar do gasoso para o líquido, o refrigerante perde calor na passagem. Então, a gente tem aqui, ó, quais são os nomes dessas transformações? Ora, pessoal, essa aqui é relativamente fácil, né? Por quê? Olha só, ao passar do líquido para o gasoso, líquido para o gás é vaporizar algo. Então, você só poderia ficar entre vaporização e também ebulição. Ebulição, ele também dá a ideia de vaporizar algo, mas a ebulição, pessoal, é quando eu esquento algo até 100 graus Celsius, tá? A ebulição é o processo quando eu esquento algo até 100 graus Celsius. Já a vaporização, não. A vaporização é o processo pelo qual a água sai do líquido e vai para o gasoso. Então, por exemplo, se você derramar um pouquinho d'água no chão, se você deixar o dia inteiro aquela água vai sumir, não vai? Ela vai vaporizar. E assim, eu vou perguntar, aquela água, ela chegou a 100 graus Celsius? Deixando ela lá no chão, jogada no chão, ela subiu a 100 graus Celsius? A verdade é que não, né, gente? Então ela vaporizou e ela não entrou em ebulição, ela só vaporizou, tá? E qual é a outra alternativa quando faz o inverso? Bom, o inverso de vaporizar é sair do vapor e ir para o líquido. Isso chama de condensação, tá? E aí não poderia ser nenhuma dessas aqui, ó.
Nenhuma dessas aqui, ó. Beleza? Nenhuma dessas. Porque tá falando solidificação. Solidificar não é virar no estado líquido, né? Vaporizar não é virar o estado líquido. Sublimar também não é virar o estado líquido. Então, a única alternativa correta é a alternativa C de casa. Vaporização e condensação. Essa é uma questão bem simples, né? Bom, vamos ler essa questão aqui, estilo Enem também, né? Ah, não, ela começa aqui, ó. E a outra questão? Ah, é a 3 aquela lá. Então vamos lá. Uma atração turística da Áustria é Salzburgo, na cidade natal de Mozart, construída na antiguidade graças às minas de sal. Salzburgo significa castelo de sal, né? O burgo, né? Lembra dos burgos, né? Então, Salzburgo significa castelo de sal, pois nessa cidade está localizada a mina de sal mais antiga do mundo em atividade desde a Idade do Ferro, desde 1000 anos antes de Cristo, tá? No passado, o sal era um importante, quase insubstituível conservante alimentar, além de cair bem ao nosso paladar. Não sei se vocês lembram, né? O salário, ele foi chamado assim. Por que a gente recebe um salário? Era um pagamento em forma de sal. O sal já foi algo muito, muito, muito importante, porque ele era um elemento que conseguia conservar os alimentos. Então, uma carne, por exemplo, se você simplesmente matar um animal e separar a carne dele, ele vai estragar logo logo essa carne, porque nessa época, 1000 anos antes de Cristo, não existia geladeira. Então, o que se fazia? Salgava-se bem a carne, e aí aquela carne, depois de ser salgada, ela iria desidratar. Porque tem na química essa ideia de que quando joga sal bastante num lugar, existe um processo pelo qual a água sai, ela migra para o meio mais concentrado de sal. Então o salário, ele já foi algo muito, muito importante, né? Porque era a nossa geladeira, né? O sal era a nossa geladeira. Além de ficar bem mais gostoso, né? Uma carninha com sal é bem melhor do que uma carninha sem sal. Então vamos lá, ele é uma necessidade vital, pois sem o sódio presente no sal, o organismo seria incapaz de transmitir impulsos nervosos ou mover músculos, entre eles o coração. Ele está dizendo uma outra coisa importante. O sódio, né, o NaCl, o Na, ele tem aquela capacidade de formar íons, né? Vocês devem ter aprendido isso aí em química. E aí, por isso, ele forma uma solução que conduz bem a eletricidade, tá? Essa solução que conduz bem a eletricidade, ela ajuda nas sinapses, que é a transmissão de impulsos nervosos, né? Como o neurônio trabalha, tá? E aí essa sinapse, ela só acontece porque a gente tem sódio no nosso corpo, tá? É claro que sódio em grandes quantidades não é bom, ele faz uma retenção de líquido exagerada e pode causar aumento de pressão, tem vários problemas. Bom, olha só o que ele fala. O sal também pode ser obtido da água do mar, processo que ocorre em salinas, tá? E aí ele diz, durante a obtenção de sal em uma salina, a água sofre o quê? Bom, pessoal, essa aqui é uma questão simples. Como é que eu obtenho o sal da água do mar, por exemplo? Eu posso pegar essa água do mar e botar ela para evaporar. Colocar ela num processo de ebulição e aí ela vai evaporando, 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 até vai sobrar na sua panelinha só o sal, tá? Então, esse é um processo de evaporação, ó, processo de evaporação. Com certeza não é sublimação, porque não passa do vapor para o sólido. Não é fusão, porque ela não está derretendo, o sal não está derretendo. E não é sublimação e nem é solidificação, né? A água não passa para o estado sólido para você retirar o sal. Bom, bem tranquilo, né? Vamos lá ver mais uma questão aqui, questão 3. Analisa a tabela a seguir considerando os PFs e os PEs, né? O PF é o ponto de fusão, é a temperatura pelo qual aquela substância vai congelar. E PE, ponto de ebulição, temperatura no qual aquela substância vai evaporar.
Beleza? Então tem aí, ó, cloro, flúor, bromo, mercúrio e iodo, tá? Cloro, flúor, bromo, mercúrio e iodo. Então tem aí esses caras aí. Vamos ver o que ele pergunta. Sendo assim, é correto afirmar que a 50 graus encontram-se no estado líquido. Bom, vamos olhar a 50 graus. Quem está no estado líquido? Bom, pessoal, no estado líquido, a pessoa não pode estar acima do ebulição e nem abaixo do fusão, tá? Então, no estado líquido, ele falou em 50 graus Celsius. Vamos lá ver. Quem é que está no estado líquido? No estado líquido, vamos lá. 50 graus Celsius, pessoal. 50 graus Celsius. Esse cara aqui, ó, o bromo. Ah, então ele está abaixo do PE, então ele não evaporou e ele está acima do ponto de fusão. Então ele está sólido, tá? Ele está sólido. E é exatamente isso que ele perguntava, ó. Ah, não, ele tá dizendo no líquido, perdão, desculpa, falei besteira. Então, falei besteira. Para estar no estado sólido, tem que estar abaixo da fusão, não é verdade? Depois de fundir, né, abaixo daquele ponto de congelamento. Falei uma grande besteira. Então, olha só, se ele está a 50 graus, ele está acima da fusão, portanto líquido, e abaixo da evaporação, portanto líquido. Olha o mercúrio, 50 é maior que 38,5 negativos, então líquido, e abaixo dos 300 e pouco para evaporar, então, portanto, líquido. Então, gente, o bromo e o mercúrio é aqueles que a 50 graus Celsius estão em estados líquidos. E o iodo, professor? Ó, o 50 ele é abaixo do 184. Bom, tudo bem, mas para o iodo ele não está em vapor a 50 graus, mas olha só, o 50 ele está abaixo do ponto de fusão. O 50 é menor que 113. Então, o 50 vai estar no estado sólido. O iodo a 50 graus Celsius ele está no estado sólido, tá bom? Beleza? Então, no estado líquido a 50 graus Celsius, só o bromo e o mercúrio, tá? Porque é maior que esses números e menor que esses números. O 50 só é maior que esses nesses casos. Cadê? Aí, ó, alternativa D, ó. Bromo e mercúrio, tá? Bromo e mercúrio. Vamos lá, vamos ler mais uns aqui. Após alguns anos de instabilidades climáticas, o inverno de 2013, no Rio Grande do Sul, caracterizou-se por um comportamento climático condizente com as estações do ano. Nesse período, houve chuvas, temperaturas baixas, geadas e, em algumas regiões, até neve. Fenômenos que embelezam a natureza e atraem muitos turistas para o estado, proporcionando um grande desenvolvimento na economia. Sobre esses fenômenos climáticos, pode-se afirmar que, na formação das geadas, há tananã da água, tá? Na formação das geadas há tananã da água. Bom, geada não é formar gelinhos, né? Então, formar gelinho é solidificar. Então, a resposta só pode ser solidificação. Então, só pode ser C, D ou E. Aí, vamos continuar. Enquanto no derretimento da neve, derreter a neve é... O que é derreter a neve? É transformar ela do estado sólido para o estado líquido. Derreter, não é? Derrete um gelo, sai do sólido para o líquido. Do sólido para o líquido é chamado de fusão, né? Fusão, beleza? Letra D de dado aqui, ó, fusão, beleza? Bem simplesinha essa aqui, né? Vamos lá, mais uma aqui, ó, vamos ver mais uma aqui, para ver se dá tempo. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, pessoal, essas aqui são mais teóricas, eu acho que você consegue fazer. Vamos dar uma olhada nesse cara aqui, ó, que é a última de continha. Olimpíada Brasileira de Física adaptada, tá? Então vamos lá, fazer as 6 e aí as outras vocês fazem em casa, porque esse é um capítulo mais tranquilo, tá? Responder questões de temperatura é um pouco mais tranquilo. Um aluno pergunta ao professor Arquimedes: para onde vai o suor quando eu jogo futebol? Ele vira vapor.
Você sabia que esse é um desses mecanismos que o corpo usa para não alterar muito sua temperatura, mesmo quando está gerando mais calor que o normal, no caso de um grande esforço físico? Não sabia, professor. Então a temperatura do corpo aumenta muito quando estamos jogando futebol? Não. Isso acontece porque o suor molha a superfície da pele, absorve o calor do corpo e vira vapor. Na realidade, a vaporização de 1 grama de suor faz perder 540 calorias. Entretanto, o calor é perdido por condução para o ar, que está sempre se renovando devido ao vento ou à convecção dele, do próprio ar. Por exemplo, digamos que em uma partida de futebol, seu corpo libere 864 kJ de calor, liberando-se durante essa partida. Uma partida de futebol, um corpo libera 864 kJ de calor. Sabendo-se que durante essa partida de futebol, 50% do calor foi liberado pelo suor e usando uma caloria igual a 4 joules, quantos gramas de massa de suor foram vaporizadas nessa partida? Bom, pessoal, eu vou acompanhar vocês através desses cálculozinhos aqui, ó. Então a primeira coisa que é o seguinte, deixa eu pôr pra cá, opa, cadê? Tirar o zoom aqui. Pronto, então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ele falou que de tudo que o corpo liberou de calor, para o suor, ele falou que foi 50% do calor. Então você pega esse calor e divide por 2. Então ao invés de 864, você liberou por suor 432. A segunda coisa que você vai fazer é multiplicar isso, é fazer uma regrinha de 3 para entender qual é a massa que você liberou, né, de suor. Mas para isso você precisa transformar esse joule em calorias, tá? Transformar esse joule em calorias. Se uma caloria é 4 joules, né? Então, que 864 mil joules são quantas calorias? Eu pego esse 864 mil joules e vou fazer a regrinha de 3, tá? Faço a regrinha de 3, quanto de caloria é. Na verdade, eu não vou pegar o 864, eu vou pegar o 432, tá? 432 porque é isso que está envolvido. Então, olha só, 1 grama de suor precisa de 540 calorias para evaporar. Ou melhor, de vezes 4, isso, de 2.160 joules para evaporar. Fazendo a regrinha de 3, você vai chegar que precisou de 200 gramas de suor para chegar naqueles 432 quilojoules de energia. Beleza, pessoal? Essas são questões bem simples sobre temperatura, né? Então eu quero que você faça aí, ó, a 7, a 8 e a 5, que eu não fiz em aula, mas tranquilo, né? A aula que vem a gente já entra no módulo 10, mas tranquilo, né? Vamos fazer aí a 7, a 5, a 7, a 8. Não tinha muita continha, só pra gente ver essas ideias de mudou de estado, não mudou de estado e assim vai. Beleza, pessoal? Por hora, então, por hoje é só. Um abração a todos aí.